Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Biege, professora de vocês de redação, e hoje eu trago a matéria para vocês de biografia. Nós estávamos tendo nas aulas anteriores falando sobre texto teatral, a produção dos textos teatrais, e agora, hoje, nós vamos entrar na matéria biografia. A biografia é um texto, um tipo de texto que narra a história de vida de alguém. Então é o que? A vida, vida, escrita. Então é a escrita da vida de alguém. Então é um texto que ele vai contar a história de vida de alguém. Pode ser de alguém famoso, de alguém anônimo, ou até mesmo a sua vida, a vida de vocês. Vocês vão estar contando a vida de vocês. Aí o nome disso se dá autobiografia. Então agora, 8º ano, vocês vão aprender a fazer biografia. A escrita da história da vida de alguém ou da própria vida de vocês. Foco aí, pega o caderno e vamos lá. Características. Gênero narrativo, porque eu vou estar narrando, eu vou estar contando algo. Vou estar contando agora fatos, assuntos referentes à vida de alguém ou da nossa própria vida. Texto narrado em terceira pessoa. Então, vão estar os verbos relacionados em terceira pessoa, quando eu estiver narrando e contando a história de vida de outra pessoa. Quando eu for narrar a minha própria vida, será em primeira. Ordem cronológica dos fatos, ordem linear, início, meio, fim, nascimento, desenvolvimento, adolescência e morte. Ah, professora, se eu não for fazer a história da minha vida, eu ainda não morri. É óbvio, mas você vai fazer o quê? Desde o seu nascimento, o que você tem feito, as escolas, o que você tem feito na sua vida, curiosidades sobre a sua vida, e no final dessa redação você vai fechar como? Com coisas que você pretende, pretensões suas até o final. Então eu fecho essa redação com pretensões para o meu futuro. Tá? Agora quando eu escrevo, eu narro, eu vou relatar a história de outra pessoa, e essa pessoa já tiver morrido, aí eu vou até o final, que é a parte da morte. Conjunto de informações sobre a vida de alguém. Se eu for contar, narrar em terceira pessoa a vida de alguém, de algum parente, ou de um escritor, de um cantor, de alguém famoso, eu tenho que ter o quê? Informações sobre a vida dessa pessoa. Eu não posso sair escrevendo aleatoriamente qualquer coisa, qualquer fato. Eu vou saber. For um ídolo seu, você sabe fatos, características, coisas especiais, específicas da vida dele. Relatos de fatos marcantes da vida de alguém. Se eu conto da minha vida, se eu estou fazendo uma autobiografia, eu sei coisas importantes sobre a minha vida, que somente eu sei, ou um parente próximo sabe. Mas se eu for contar a história de um escritor, de alguém que eu admiro, eu vou ter que fazer pesquisas para saber da vida dessa pessoa que eu vou estar escrevendo, ok? Uso de pronomes pessoais. Eu, tu, eles, possessivos. Meu, minha, que dá ideia de posse. Por quê? Porque eu estou narrando coisas de alguém, coisas minhas também. Então, eu preciso o uso de pronomes pessoais e possessivos. Uso de marcadores temporais. O que são os marcadores temporais? Eu coloquei exemplos que é para que vocês possam estar utilizando na redação de vocês. Na infância eu andava muito de bicicleta. Na minha infância eu corria muito pelo quintal, brincava muito de bola de gude, brincava muito de boneca. Na adolescência eu ficava muito no portão, hoje já não posso mais, porque as ruas estão muito perigosas. Tá? Naquela época dos meus pais eu podia ficar conversando na rua, brincando até tarde. Hoje não posso mais. São marcadores de tempo que vocês vão utilizar muito na hora da construção da biografia, ok?
Já deixei que é para vocês anotarem, mas eu vou digitar e vou deixar para vocês lá na folhinha avulsa de material, que é para vocês poderem estar fazendo o trabalho de casa, e tudo que está escrito aqui vai estar lá, tá? Eu já digitei e vou deixar lá para vocês. Predomínio de verbos no pretérito, perfeito e imperfeito. Porque se eu estou contando fatos que já se passaram, eu vou usar muito o pretérito, tá? Perfeito e o imperfeito. Harmonia entre fatos, tem que ter uma harmonia. Se eu for começar a contar da minha história, quando eu era bebezinho, que eu estava na barriga da minha mãe, então eu vou evoluindo cronologicamente esses fatos, tá? Então eu não vou começar já a história de que eu já estou no 8º ano. Eu não vou começar a narrar assim, eu vou começar desde lá do início, desde que eu era bebezinho ou desde a minha infância, ok? Então eu vou seguir uma ordem cronológica e vou ter harmonia entre os fatos. Autobiografia é escrita pela própria pessoa, então aqui eu vou usar a primeira pessoa, eu estou falando da minha vida. Mini biografia são pequenos textozinhos que vêm escritos geralmente nos livros e contam a vida, um pouco da história de vida daquele escritor, daquele poeta, daquele autor. Então o nome disso se chama mini biografia. São textos escritos nas partes internas das capas dos livros, tá bom? Como fazer uma biografia? Coloquei aqui. Pesquisar sobre a vida da pessoa, se eu for escrever sobre a vida de alguém que me interessa muito. Dados, eu tenho que saber os dados, datas de nascimento, morte, se já tiver morrido, principais contribuições dessa pessoa, se for um cientista ou um estudioso, invenções, saber fatos sobre a vida pessoal, com quem casou, quem são os filhos, né? Casamento, filhos e etc. O texto deve seguir uma ordem cronológica dos fatos, voltando ao que eu falei sobre ordem cronológica e harmonia. Como assim? Nascimento, principais feitos, obras, se a pessoa já tiver morrido, relatar a data de morte e curiosidades sobre a vida da pessoa que eu estou falando. Qual é a principal função da biografia? Relatar acerca da vida de uma determinada pessoa. Ou o que? Relatar a respeito da vida de uma determinada pessoa. Então a principal função é relatar a respeito ou acerca da vida de uma determinada pessoa. Então isso é escrever uma biografia. Como eu sempre falo, nós estudamos toda vez as questões de ortografia. Ortografia, nessa parte agora da matéria, nós vamos estudar as palavras parônimas, que são bem parecidas com as homônimas, tá? A única diferença é que elas não são separadas em homógrafas e homófonas. Elas aqui são diferentes, elas têm um grupo só. Como assim? Elas são diferentes no sentido, mas com muita semelhança na escrita. Então, aqui agora, elas só vão ser diferentes no sentido e vão ter semelhança na escrita e na pronúncia. Então, escrita e pronúncia vai ser parecida. A mesma coisa, semelhante. A única coisa que não muda de parônimas para homônimas é a significação. Ambas têm significações distintas. Tá, ok? E aqui não há aquela diferenciação de escrita e pronúncia, não. Aquelas são diferentes, ambas, no sentido, mas com semelhança na escrita e pronúncia. Então, elas são semelhantes na hora de escrever e na pronúncia. A única diferença é o quê? Na significação e no sentido. E não há aquela distinção, aquela separação. Mas é bem fácil e eu sugiro que vocês procurem ter o auxílio do dicionário. Exemplo: cavalheiro, cavalheiro. Cavaleiro, cavalheiro. Cavaleiro com L, homem que anda a cavalo. Cavalheiro com LH, homem gentil, homem educado, cortês. Delatar, dilatar. Delatar, denúncia. Houve um delator
lá no Ministério lá da República, lá na presidência. Alguém delatou o presidente. Alguém denunciou o presidente. Dilatar, alargar. Ele dilatou o estômago de tanto que comeu. Então ele alargou, aumentou o estômago de tanto que comeu. Então a diferença o quê? Foi só em 2 letrinhas, 2 vogais, E e I. Então as parônimas são parecidas com as homônimas, sim, só que não há aquela separação, tá? São diferentes no sentido, mas elas são muito semelhantes na escrita. Pode ver aqui que só essa diferenciação, aqui também, só no H. São muito semelhantes na escrita e pronúncia, mas o significado, o sentido é diferente, tá? Uso do C e cedilha, vão ter palavras lá para vocês completarem, que vai ter que ter o uso do dicionário. E eu coloquei um exemplo aqui de uma autobiografia, tá? Eu fiz a minha. Eu comecei só, não terminei por causa do tamanho do quadro, e para ficar de exemplo, porque lá no trabalho de casa a sugestão vai ser a construção de uma autobiografia de vocês, mas eu deixei um lembrete, uma ajuda lá na hora da construção da autobiografia, que vai ser respondendo as perguntas e montar a autobiografia de vocês. Ou seja, vocês vão estar fazendo uma redação falando de vocês. Meu nome ele é de 19, nasci 3/4, não revelei a data, não quero revelar a data. Moro no bairro. Quando criança, sempre quis, desejei ser professora. Já estudei em várias escolas, inclusive em outro estado. Muitos anos atrás, quando eu saí aqui do Rio de Janeiro, eu tive o prazer de estudar em outro estado, em outra escola, conhecer uma outra maneira de estudar, porque não parece, mas é diferente estudar em outro estado. Ok? Comecei, que é só para vocês terem uma ideia e não ficarem meio perdidos na hora da construção da biografia lá, da nossa produção textual, agora que é biografia. Mas o trabalho de casa, especificamente, vai ser autobiografia. Vocês vão ter que ficar falando de vocês, tá? Eu espero que vocês estejam bem, anotem tudo, me procurem lá no Face, no horário da nossa aula, que eu vou estar lá online, esperando por vocês. E muito obrigada e até a próxima.